Toma. Muito bem, 12 horas e 46 minutos. Nós vamos conversar agora com o Saulo Gigante. Saulo, desde já é um prazer tê-lo aqui, meu irmão. Tá? Uma boa tarde para você. E nós vamos falar a respeito de uma confusão que tomou conta das redes sociais. Né? Os vídeos se espalharam numa velocidade tremenda, que foi daquela confusão na manhã de ontem, aqui na Rua Bonari, em frente à Caixa Econômica, onde agentes, né, de trânsito se envolveram em uma confusão com um rapaz identificado como Márcio, né? Célio. E aí, nessa confusão toda, algumas pessoas, né, criticaram bastante a atitude, a postura dos agentes, outras criticaram a postura desse rapaz, o Célio. Como você, né, você como diretor da Superintendência de Trânsito do nosso município, viu essa situação? Como foi que essa situação chegou até você? Né? Nos conte um pouco a respeito disso. E de que forma, né? E de que forma chegou até você, porque o mais importante é a forma como chegou até você. Isso. Bom, boa tarde a todos, boa tarde Marconi, boa tarde aqui Ricardo Becker, né? Quero agradecer aqui a oportunidade de estar nesse espaço aqui privilegiado para estarmos falando sobre a verdade dos fatos, né? Do que ocorreu, né? Pelo menos sobre a minha ótica, né? E como eu recebi essas informações. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Obrigado por estarem nos ouvindo aqui nesse momento. O que ocorreu? Essa situação, ela foi desencadeada na sexta-feira, dia 16, onde uma equipe em fiscalização de trânsito rotineira estava ali na Praça do Mercado, na Avenida Bernardo Sayão, e dentre as fiscalizações realizadas ali no momento, avistaram a motocicleta estacionada de uma maneira irregular. Ao se aproximar dessa motocicleta, um cidadão se aproximou mais rápido dessa motocicleta e aí agarrou essa motocicleta ali e começou a empurrar essa motocicleta e colocou a motocicleta em outro local. Ao fazer isso, ele chamou a atenção da fiscalização porque a motocicleta estava com os piscas quebrados, a placa com o lacre rompido, a placa toda arrebitada. E aí ele foi abordado lá, estando de posse dessa motocicleta. Perfeito. Na sexta-feira, isso na Praça do Mercado, sexta-feira, dia 16. E aí o que houve? Foi solicitada a documentação de porte obrigatório, né, o documento do veículo e a CNH. Ele se recusou a apresentar, disse que não possuía nada no momento e que não iria apresentar. E foi questionado sobre a documentação do veículo, né, e indicado que então a motocicleta ia ser removida, né, caso ele não apresentasse a documentação. Perfeito. E nesse momento ele se aproveitou, deu partido na motocicleta e fugiu do local, né? O veículo já estava legalmente retido pela autoridade de trânsito, e aí ele fugiu do local ali da Praça do Mercado na sexta-feira. Ok, passado isto, ontem, segunda-feira, dia 19, em fiscalização de rotina, novamente, né? São locais que a gente faz fiscalização rotineiramente, todas as manhãs, todas as tardes. Por quê? Porque são os locais de mais conflito, a Praça do Mercado e o setor bancário. Isso. Né? E tem um fluxo maior, né? Fluxo maior. A Praça do Mercado, muitos comércios. Você nem precisar para ti, quantos comércios tem ali. Mas eu acho que muito mais de 50 estabelecimentos comerciais ali na Praça do Mercado. Né? O setor bancário nosso, um privilégio e ao mesmo tempo uma confusão, porque todos os bancos estão assim no mesmo raio de distância, isso. Um do lado do outro, pula de um quarteirão para o outro, e etc e tal, além dos cartórios que também estão tudo na região, então isso traz um fluxo muito grande. Além disso, ainda tem a cerejinha do bolo, que é a rodoviária, né? Isso. Então, aquele setor ali, você não tem como não ir para ali todos os dias, mandar uma equipe para estar controlando o que acontece ali naquele setor. Isso é rotina, né? Rotina, isso acontece diariamente. E até porque os números, o efetivo que você tem, para o tamanho de Açailândia ou do centro de Açailândia, eu acho que é bem pouco em relação a isso. Não por carência, mas é porque é um número bem a gente tem que né? priorizar os setores, o que faz de rotina e o que faz direcionado. Sim. Né? Além disso, nós também temos a parte de educação para o trânsito, também temos atendimentos de acidente de trânsito, os acompanhamentos das obras do município. Tem muita obra, como por exemplo pavimentação asfáltica, que você precisa determinar a equipe para ir para o local, porque infelizmente se deixar só cone e fita, o pessoal não respeita e acaba atrapalhando o trabalho. Tem que isolar a rua e tudo, tem que isolar a rua, tem que participar desse dia a dia aí da Secretaria da Infraestrutura.
Mas enfim, voltando ao assunto. Certo. Na segunda-feira, ontem, né, do dia 19/8, uma equipe estava fiscalizando na rua Dorival, setor bancário, e outra equipe estava posicionada na rua Bonaire. E essa dita motocicleta aqui fugiu, né, com o condutor fugiu com essa motocicleta na sexta-feira passada, transitava pela rua Bonaire, passou pela fiscalização, né, e parou lá num determinado local. Ao avistar a motocicleta, identificaram que se tratava do veículo, estava retido, o cidadão retirou ele do local sem a devida autorização, né? E então os agentes de trânsito foram até lá averiguar a placa do veículo, para ver se tratava de fato do mesmo veículo. Identificaram que sim, era o veículo, né? Identificaram lá as irregularidades que eu falei, sobre placa, sobre pisca, sobre retrovisor. Nisso já tinha sido feita uma pesquisa documental também na motocicleta. A motocicleta, o último licenciamento foi de 2015, então de lá para cá ela não teve a regularização de licenciamento. E então iniciou-se o processo de remoção dessa motocicleta. Ao iniciar o processo de remoção dessa motocicleta, veio o rapaz, o Célio, né, o cidadão, e se intitulando proprietário, que inclusive, detalhe, essa moto não está nem no nome dele, está registrado no nome de outra pessoa. Outra pessoa, né? Se não me engano, chama-se Natanael, eu preciso confirmar, mas só para sim, deixar registrado, porque essa motocicleta não está nem registrado no nome dele, mas ele veio se intitular de proprietário e tentou ali a força retirar a motocicleta da mão dos agentes de trânsito, né? E provavelmente a gente imagina que ele queria de novo apreender fuga na motocicleta, porque sabia da situação documental da motocicleta, provavelmente, né? Certo. Que estava irregular, além de outras questões como a placa, o pisco, ou seja, que todas elas ensejavam aí a remoção, né? Para a posterior regularização. E ficou naquela, ele empurrou o agente de trânsito, e os agentes de trânsito no início tentaram apenas contê-lo, né? Sempre segurando, as imagens são, sempre segurando pelo são braço. muito claras nisso, né? Quem teve acesso ao vídeo que mostra desde o início a ação, né, que foi compartilhado com algumas pessoas, infelizmente algumas pessoas pegaram apenas cortes de outros vídeos feitos por outras pessoas, mas tem um vídeo que foi feito por um agente de trânsito, inclusive, que mostra desde o começo o processo todo embrolho, né? de remoção da motocicleta, e a hora que ele chega... E foi justamente o vídeo que eu mostrei hoje no Bandeira 2, né? No Bandeira 2, que é um vídeo que realmente do início, quando os agentes chegam e vão pegar a moto, que o Célio chega já empurrando todo mundo. Sim. E se você me... Célio, você diz, é o Célio Moraes, pré-candidato, candidato a vereador. Isso. Esse. E aí tem lá um momento que o Diogo... Né? Estavam na abordagem isso. Diretamente o agente Diogo e o agente Laércio. Isso, o Diogo fala, isso é bem nítido. Você vai bater em quem? Porque ele fala assim como se fosse bater. Ele fala, você vai bater em quem? Calma, você vai bater em quem? Porque o Célio ficou zangado demais, né? Exatamente. Isso. E o Célio, por curiosidade aqui, se me permitir, o Célio tem no seu folder aqui, né, para fazer uma Sailândia um lugar melhor. E aí ele diz assim, para defender os direitos do cidadão, isso não é direito. Esse cara burlou uma lei clara, uma vaga disponível para o idoso. Ele colocou uma moto que já outrora havia sido notificada como irregular e se evadiu do lugar, né, arbitrariamente, não cumprindo os ritos de uma lei. Que lugar melhor você quer transformar, Célio Moraes? Só fazer um adendo aqui, Becker, porque na verdade a motocicleta que o Célio pilotava, ela foi avistada irregular lá na Praça do Mercado. A situação da vaga do idoso lá foi uma outra situação. Foi em frente... Que ele filmou. Ele filmou alegando que a gente de trânsito estava cometendo algum ato irregular. É isso que eu estou dizendo. Por que ele não fez uma gravação na íntegra, né? Primeiro, a moto tinha sido notificada outrora, né? Isso, e estava com a documentação irregular também. O Exatamente. cidadão estava com a habilitação vencida há 4 anos, então tudo isso é averiguado antes de fazer a remoção. Agora, tu imagina a gente eleger um cidadão como esse, vereador da cidade de Açailândia. Um cara que está burlando uma série, cometendo irregularidades antes mesmo do pleito iniciar-se, né? E aí um cara desse diz que para fazer a Açailândia mais anarquista, sério? Porque isso aí tu está fazendo a Açailândia mais anarquista, né? Me perdoe
Mas é que a gente fica Não, você tem a chateado. vontade, o espaço é seu, eu estou A aqui gente fica, convidado. a Né? gente fica aqui chateado com isso, porque um cara quer se tornar legislador cometendo uma série de erros. Ele está botando aqui para defender direitos Infrações, cidadãos. né? Eu acho que ele não sabe os direitos do cidadão. Ele não sabe que existe uma lei, que existe decretos, que existe uma série de coisas que o próprio SMT precisa ajudar a respeitar. Não é o SMT que construiu as leis. Perfeito. Se me permite, Becker, eu até já toquei nesse assunto hoje, porque, assim, infelizmente, algumas pessoas, elas se valem da desinformação Exatamente. da população, Isso. por porquê da importância de um espaço como esse aqui, de uma comunicação como essa, porque as pessoas que estão aqui estão comprometidas com a verdade. Perfeito, Né? sim. Então, o que acontece? Vale lembrar, ressaltar, esclarecer, deixar claro, né? Porque às vezes as pessoas não sabem e a gente não pode, né? Tem que deixar claro. Perfeito. A Superintendência de Trânsito, o agente de trânsito, ele é regido pelo Código de Trânsito Brasileiro, é uma lei federal, certo? Onde todos os outros fiscalizadores de trânsito estão adstritos. Todo o Código de Trânsito é quem dita o que é uma penalidade de trânsito, uma infração de trânsito. Lá no mesmo artigo que ele dita a infração, ele já vem dizendo qual a gravidade dela com efeito na CNH do condutor ou proprietário do veículo e a medida administrativa. Então, existem medidas administrativas, no caso do estacionamento, no caso do licenciamento do veículo, etc., são a remoção do veículo até a regularização, certo? Então, o que ocorre é isso, e infelizmente, depois até algumas pessoas me mostraram que no vídeo lá que ele tinha publicado lá desse trabalho da superintendência removendo o veículo lá na vaga de idoso, o veículo também estava com regularidade documental e de habilitação, e lá embaixo ele comentando, né, que existia uma lei municipal, que os vereadores de Açailândia tinham aprovado, que Total desconhecimento, entendeu, né? que ali é por isso que a superintendência estava apreendendo veículos e tal. Então o cidadão ele está usando da desinformação da população, está levando mais desinformação ainda, induzindo as pessoas a errar, a desobedecer a lei. Eu queria fazer uma ênfase aqui, porque isso aqui não é desinformação, isso aqui é ignorância. Se cidadão não tem condição de ser vereador, nem aqui, nem no menor município do estado, devido às leis municipais criadas pelos vereadores, vários cidadãos açailandenses perderam seus veículos, suas fontes de rendas. Existem casos de pessoas tão abaladas psicologicamente que estão com depressão. Aí eu pergunto, tu é médico, cara? Quando eu vou burlar uma lei, infringir uma lei, tu já pensou se essa moda pega? Porque esse candidato a vereador está pregando aqui é pura balela, pura mentira, pura desinformação, pior ainda, pura ignorância, cara. Vai estudar, meu amigo, me perdoe, mas eu não tenho paciência para essas coisas. Você está literalmente ajudando a aumentar a ignorância do povo de Açailândia. Perfeitamente, verdade, verdade. Tessaulo, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque durante a abordagem, algumas pessoas filmando e tudo, aquele negócio todo, e dizendo, vocês não podem levar o veículo. Não podem levar o veículo, isso é contra a lei e tal. O agente de trânsito, em uma situação daquela em que o veículo se encontra todo irregular, o agente de trânsito ele tem esse poder de levar o veículo, remover o veículo até o pátio do departamento? Perfeitamente, tem sim. Como eu disse agora há pouco, para relembrar que o Código de Trânsito, quando ele define uma infração, ele define junto uma medida administrativa a ser aplicada. Então, no caso, existem várias formas de medida administrativa. Então, no caso do licenciamento, por exemplo, é a remoção do veículo, certo? Então, assim, existem outras situações, por exemplo, a de CNH, se não se apresentar nenhum condutor habilitado, tem que remover o veículo também. Depois o veículo vai ser retirado do pátio por alguém habilitado. Né? As situações de estacionamento, salvo o estacionamento em contramão de direção, todos os outros, o Código de Trânsito diz que a remoção é a medida administrativa aplicável. Porque, veja bem, no caso do idoso deficiente, minorias que a gente tem tentado aí defender espaços aí no centro e etc., a gente tem ampliado o número de vagas, porque nós somos cobrados por isso. Imagina você, tem uma vaga de idoso em frente a uma farmácia. Perfeito. Um local que geralmente é utilizado por bastantes idosos que precisam ficar mais próximo
daquele local Verdade. para fazer suas compras. Comprar Infelizmente, medicamentos, o idoso né? geralmente ele tem a feira mensal dele de medicamentos de uso contínuo, isso. infelizmente. Então o que acontece? A partir do momento que tem um veículo ali utilizando aquela vaga de forma indevida, ele está tirando direito, sabe-se lá de quantas outras pessoas de estacionarem na vaga, fazer o que tem de fazer e sair. Então, o Código de Trânsito visa isso. Olha, se tem uma vaga irregular, ela precisa ser regularizada e a medida administrativa da regularização é remover o veículo. Ah, Saulo, mas existem casos, que isso aí é algum questionamento, né? Existem casos que os veículos não são removidos. Bom, se não tiver meios para remover, aí o agente de trânsito vai simplesmente autuar e vai anotar na peça que o condutor era ausente, mas não tinha meio de remoção do veículo, certo? Veículo de grande porte, por exemplo, deu até esse exemplo. A gente vai remover uma carreta 9 eixos da Praça do Mercado, ela parou lá em algum supermercado, está lá tomando vaga lá de um monte de coisa. Que meios que a gente vai ter para remover um veículo desse? Verdade. Infelizmente, não vamos ter meios para Isso. remover. Né? A motocicleta... Mas é notificado. Mas é notificado, a notificação dele é feita, isso aí é fato inegável. Então, assim, alguns veículos estacionados de maneira irregular, e etc., aí a gente chama um reboque de pequeno porte que a gente tem acesso, e aí é feita essa remoção. Porém, tem o prazo do reboque chegar até lá e tal. O que acontece com relação à motocicleta? A motocicleta ela é removida na própria picape da superintendência. A própria picape vai lá e faz a remoção Que é o veículo menor, né? É, Então, o veículo menor. isso. E aí já se faz ali a regularização da vaga de estacionamento e cumpre-se o que a legislação de trânsito prevê para a situação, certo? Tá certo. No meio dessa confusão toda aí, os agentes que se envolveram nisso, e eu particularmente acho que eles não tiveram culpa, Eu também. né? Toda ação há uma reação, é uma coisa normal. Eles serão afastados, vai ter algum tipo de punição, vai ter uma reciclagem, né? O que vai acontecer nessa situação, Saulo? Olha, Marconi, é assim, eu como superintendente acompanho o teu raciocínio pelo vídeo ao qual eu tive acesso, né? Eu vejo que o agente ele não cometeu falta nenhuma, né? Sim. E inclusive o procedimento policial também corrobora com esse entendimento, porque o cidadão ele foi detido, né, inicialmente pelo desacato, mas após os agentes de trânsito serem ouvidos e após a entrega do material lá, audiovisual, que foi feito por parte do agente de trânsito, foram enquadrados em outras situações também, e a autoridade policial, inclusive, entendeu que o cidadão tinha que permanecer preso até o juiz tratar o caso dele, né? Então, quer dizer, se até a autoridade policial entendeu que o agente de trânsito não descumpriu o seu dever, que ele estava ali tentando se manter na postura de fiscalizador, inclusive quando o cidadão que estava desrespeitando ali o agente de trânsito, que estava desacatando o agente de trânsito, que partiu para agressão com o agente de trânsito, que ameaçou o agente de trânsito, quando ele saiu de cena com a polícia, o trabalho foi concluído. A motocicleta foi removida, foi levada até a superintendência de trânsito e está disponível lá para poder ser regularizada e devolvida a quem de direito, certo? Então, regularizou, pode pegar a moto de volta, né? Exatamente, toda aquela situação que foi gerada por um agitador que não quis cumprir a lei. Quando cessou aquela agressão, vamos dizer ali, a lei foi cumprida, certo? A moto foi removida, está à disposição no pátio. Então, eu não vejo que o agente de trânsito, ele cometeu a falha. Talvez nos vídeos que estão sendo veiculados por aí, em alguns grupos de WhatsApp, o vídeo que não mostra o início da situação, onde ele já tinha alguns momentos tentando conter o vídeo para lacrar, né? Exato. Querendo lacrar. Infelizmente, a internet hoje, você nem consegue rebater tanta coisa, né? Verdade. Você nem consegue. Por isso que a gente escolhe... Mas a gente aqui questionando ele, né? Se está errado, tem que ficar que direitinho para cumprir a lei. Isso. Infelizmente, assim, nesses casos, a gente entende até que é até a minoria, infelizmente. Mas vamos lá, assim, é por isso que a gente usa espaços de credibilidade para trazer a informação na íntegra, né? Você teve acesso ao vídeo, o Becker está tendo acesso ao vídeo, as postagens que o cidadão fez nas próprias redes sociais dele para se promover, né, em situações parecidas. Então, assim, imagina se todo mundo pensasse da mesma forma, né? Você vai fazer uma fiscalização do veículo e o cara simplesmente
apreende fuga, etc. Que sociedade que nós vamos viver? Um anarquismo, um anarquismo propriamente dito. Há uns 2 anos atrás, eu até citei isso, Saulo, não sei como é que está teu tempo aí. Há uns 2 anos atrás, uns 3 anos atrás, houve um caso de um rapaz que estava, acho que, pilotando sem capacete na Taça de Caldas, a Rua do Campo. E a moto não tinha retrovisor, não tinha nada, e os agentes chegaram para reter a moto. E ele cresceu, né? Ele reagiu, houve o desacato com o funcionário público no exercício da sua função, e os agentes, eles não foram pro embate. E o rapaz saiu da moto, e todo mundo que estava na calçada, é isso aí mesmo, tá, tudo. E eu fiquei olhando e falei no meu programa. E era período eleitoral para presidente. Falei, a gente fica falando aí que precisa fazer um país melhor, né? Que precisa um país que tenha leis que nos protejam, enfim, tal. E o cara desacata um agente público, o cara tá todo irregular e a sociedade aplaude, fica contra alguém que quer aplicar a lei. Então, essas coisas que eu não me conformo. Outro exemplo, o cara é trabalhador, beleza, ótimo, é pai de família, bom demais. Mas as pessoas acham que, pelo fato de ser trabalhador e pai de família, isso dá o direito dele infringir a lei, né? Eu até acho que, às vezes, o bom senso, uma boa conversa, olha, o senhor não pode ficar aí, eu posso lhe multar e levar a moto. Ah, vou só lhe multar aqui, o senhor leva a moto, mas na próxima vez eu vou levar a moto, né? Tudo bem. Mas, logicamente, que nem todas as vezes a gente não pode ser a mamãezona. Verdade. Né? E, na verdade, assim, com relação ao estacionamento, o que acontece? Se realmente o condutor, proprietário ou responsável do veículo chega no momento da constatação e ainda não foi iniciado o processo de remoção, ele vai fazer o quê? Primeiro ele tem que comprovar que ele é responsável, apresentando documentação do veículo, porque senão qualquer pessoa que chegar é meu, como é que funciona isso? Né? Vira a casa da manjona, fica difícil, né? Fica complicado. Segundo, se ele é o responsável e pretende conduzir aquela motocicleta para regularizar, para sanar aquela irregularidade, ele precisa apresentar o quê? CNH. Você vai, né, transitar com o veículo, então, notadamente, então você me dê a documentação, né, e a sua CNH. Aí a pessoa não fornece, ou fornece um documento atrasado. Quer dizer, se você for transitar com a sua motocicleta com um documento atrasado, já é outra infração de trânsito. Então, uma coisa puxa a outra. Mas se o cidadão chega numa situação de estacionamento que está todo mundo sujeito a isso, normal, é corriqueiro, é diário, etc. E o agente de trânsito chega e vê ali, e por algum motivo resolve autuá-lo, mas o documento dele está em dia, ele é habilitado, não há o que se falar em remoção do veículo. Ele mesmo vai tirar o veículo dele e vai seguir. Ninguém vai ficar segurando ele lá para trazer um guincho de não sei de onde para levar o carro dele porque queremos levar o carro. Não. Agora, há de convir comigo que um veículo que está desde 2015 sem ser licenciado, com lacre de placa violado, em nome de terceiro, o cidadão não apresenta documentação, não apresenta habilitação. Se esse não for um caso de remoção, eu preciso saber o que é. O que é o caso de remoção? Né? Complicado, né, Becker? Eu fico assim, como diz o Moção, fico parmo. Não, eu fico parmo, cara. Como é que o Célio Moraes, que quer ser político, coloca um slogan desse assim impactante para fazer de Açailândia um lugar melhor? Ei, a Açailândia, de uns anos para cá, ela cresceu muito em infraestrutura, cresceu muito em controle. E um desses controles é o SMT, cara. O SMT tem feito um trabalho, vou voltar a dizer, de educação. Eu já fui fazer, em um ano que eu fazia a cobertura para o Dr. Saulo. E abri isso direto. Exato, eu cobri 5 programas de educação que o Dr. Saulo fazia questão de notificar toda a imprensa. Né? De impacto. Rotineiros. De impacto. A gente tem sempre nessas blitz educativas, né, com o CMT, a Polícia Militar, alguns outros órgãos, tal, que o cara chega, ó, tá aqui o panfletozinho, tal, educativo, aquele negócio todo. Né? Mas as pessoas ainda acham que elas estão acima da lei em determinados casos. O do trânsito é um desses.
Eu dou aqui um exemplo, aquela vaga em frente à loja Centro, eu via com o meu carro velho, o Beck sabe que é velho, ontem deu problema de novo, tem que empurrar e tal, e ele esquentou demais e fumaçou. Falei, não, vou estacionar aqui, é rapidinho, só para... Quando eu estacionei, a viatura chegou alguns minutos, e eu tava no Saib aqui para fazer não sei o que, o cara... Aí eu... Ei, cara, eu tô todo errado, se você quiser montar, ok, mas é porque ele esquentou tanto que se eu descesse é capaz dele ele pegar fogo no meio da rua. Aí ele olhou assim, não, Marcos, tudo bem, esquentou, abri aqui o capô, ele olhou, não, tudo bem, mas não para aqui não, porque na próxima vez eu te multo. Pô, foi uma conversa foi pacífica. uma notificação. Né? Foi uma notificação. De certa forma, notificação. Ele tem poder para decidir ali no momento da melhor forma. Mas mesmo assim eu falei, mas se quiser multar, não tem problema. Não. Tudo bem, foi um problema mecânico, uma exceção, ele até falou, uma exceção, vai lá. Aí o carrinho já tinha dado, né, baixado, eu fui, cheguei na oficina e corrigi. Enfim, então, são situações e situações. Só mais um detalhe, eu sei que seu tempo está curto, algumas pessoas falaram que aquela ação poderia ser uma ação vingativa, já que o Célio, alguns dias atrás, teria filmado a ação contra aquele senhor. A cena realmente comove a gente, é um senhorzinho e tal, mas a lei ela tem que ser cumprida, é para todos. Né? Mas eu particularmente acho que esse sentimento de vingança dos agentes não existia. Isso não existe de forma alguma, e é como respondendo essa pergunta assim, foi perseguição ao Célio? De maneira alguma. Primeiro porque o local é passivamente assim, confirmado que existe fiscalização diária. Perfeito. Certo? Perfeito. O local, todo dia, se tu botar o carro ali, de 2 voltas que os agentes derem ali, se tu tiver irregular, eles param. Para todos. Então, assim, verdade. Rotina a fiscalização naquele local. Então, ninguém está indo lá para fiscalizar fulano, doutor, especificamente. Está no local que todo dia acontece a ronda, o patrulhamento, a fiscalização, as regularizações. A própria prova é o cidadão lá que foi autuado na vaga do idoso. Perfeito, sim. Qual foi o problema do cidadão lá na vaga do idoso? O que eu acabei de falar aqui anteriormente, cidadão. Ele chegou, se apresentou como responsável da motocicleta, porém, 4 anos de licenciamento atrasado, 4 anos de habilitação vencida. Existia meios dele seguir dali com aquela motocicleta da forma? Não. E aí o que acontece? Ele, infelizmente, no início, ele se negou também a entregar essa motocicleta. Sabe o que essa desinformação vai gerando na sociedade? Essa desinformação, ela não tem benefício nenhum, porque, infelizmente, a gente aqui na sociedade, a gente vê muitas pessoas que falam que querem que a Ceilândia seja uma cidade que avance, que querem que a Ceilândia tenha um comércio assim, que querem vender a Ceilândia de uma forma diferente. Mas aí eu faço uma pergunta assim, existe algum município que as pessoas vendam bem e que não tenha o mínimo de organização no trânsito? Porque se dá muito exemplo aqui de Paragominas, né? Cara, Paragominas tem órgão de trânsito, tem atuante e tem que cumprir a regra. E é um exemplo até pra gente aqui. Exato, é um exemplo. Então, assim, o órgão de trânsito municipal tem 15 anos, né? Então, a gente precisa entender que, poxa, uma motocicleta com 4 anos de licenciamento atrasado, o cara com 4 anos de habilitação vencido, não é uma coisa que é para ser tratado como normal, né? É para a gente regularizar, para que a gente possa avançar. A Superintendência, nos últimos 2 anos, tem investido bastante na regulamentação da sinalização da cidade. Fizemos o centro da cidade toda, agora estamos passando para a Vila Demar, fizemos na avenida, alguns rotatórios, fizemos sinalizações essa semana passada em frente ao posto econômico, visando sempre você ter um trânsito mais organizado. Mas a gente não vai ter um trânsito organizado, a contento, se as pessoas não enxergarem que é preciso se organizar. Veja bem, o cara tem uma motocicleta, ok, está trabalhando com ela, 4 anos de licenciamento atrasado, que prioridade que esse cara está dando para essa ferramenta de trabalho dele? Nenhuma. Né? Ele está com habilitação 4 anos atrasado. Gente, se uma habilitação se renova num dia. Né? 4 anos de habilitação. E é uma ferramenta de trabalho também. Ferramenta de trabalho. Quem é hoje que entra no mercado de trabalho sem uma habilitação que consegue ir muito longe? Não consegue. Então, é uma questão de prioridade. A gente é algo sensível da maneira como as pessoas apresentam. Sim, é algo sensível, mas assim, é um trabalho que as regras são federais, a legislação é federal. Se tem que
você tem que ter brecha, isso, você tem que amenizar isso, aquilo, você tem que vir do federal para cá. Como, por exemplo, no governo Bolsonaro, o presidente entendeu que a habilitação poderia ter um prazo de validade de 10 anos. Sim. Era só 5. Sim, Não, 10 anos tá suficiente. E Provavelmente, que é um grande ganho, cara. né, provavelmente, se esse cidadão tivesse renovado a habilitação a tempo, ele estaria com a habilitação dele, né, válida por 10 anos para frente. Né? Ou por mais 8. Então, né? assim, é difícil a gente falar, é assim... É muito complicado. É difícil a gente falar, cada um tem a sua situação. Agora, assim, o que não se pode falar é que estávamos cometendo uma ilegalidade. Perfeito. Isso é que a gente tem que Não houve nenhuma ilegalidade. Então, assim, Verdade. existiu perseguição, por quê? O vídeo que eu cheguei a ter acesso não denunciava o agente de trânsito em nada, porque ele não estava cometendo nada irregular. Por qual motivo o agente de trânsito ou a superintendência de trânsito vai estar perseguindo um cidadão? Agora eu te pergunto de uma maneira diferente, assim, por qual motivo nós também não vamos abordar uma motocicleta que está transitando sem os pisca, com a placa toda cheia de parafuso rebite, lacre rompido, entendeu? Em péssimo estado. É uma moto suspeita, né? Péssimo estado de conservação. Por que a gente não pode abordar essa moto? Porque o representante do povo, representante do povo fora da lei. Né? Fora da lei. Então fica essa pergunta no inverso, Fica né? uma lacuna, Por que né? que não? No centro da cidade, onde tem fiscalização todo dia, por que o cidadão acha que ele não pode ser abordado e por que ele acha que ele pode transitar com a motocicleta desse jeito? Quer dizer que quem está com o seu veículo em dia, priorizando seu veículo, sua ferramenta de trabalho, priorizando sua habilitação com essa ferramenta de trabalho, quer dizer que essas pessoas são o quê? Já que tem outros que por algum motivo alguém entende que ele não precisa. Que não precisa, que ele está acima disso, né? Tem coisas que a gente não consegue entender. Saulo, meu irmão, se tiver alguma coisa que eu não perguntei a você que você queira falar, fique à vontade desse momento. Não, eu estou satisfeito, assim, é um momento da gente esclarecer a verdade, tirar muitas dúvidas. Infelizmente, assim, as pessoas, elas usam desse discurso populista. Muita gente tem dúvida, que foi a pergunta que você perguntou e eu respondi. Sim. E é bom frisar, o veículo está com licenciamento atrasado, a superintendência pode remover? Pode, é uma medida administrativa que está prevista no Código de Trânsito, não é invenção da superintendência de trânsito. Sim. Não é uma lei municipal como tá se vinculando aí. Nunca existiu. Não existe uma lei municipal aprovada por nenhum vereador, por nenhuma Câmara Municipal, que a partir daí então é que está se fiscalizando. Isso não existe. Quem estabelece a infração de trânsito é o Código de Trânsito Brasileiro, uma lei federal, certo? E se tem que mudar de cima para baixo, porque nós estamos adstritos a ela. Então, assim, essa desinformação não contribui para ninguém. Só atrapalha.